Olá, jovem, seja bem-vindo. Essa é mais uma videoaula do professor Gui em oficinas de mecânica de moto para vocês, jovens do MSE. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula a respeito de moto e os seus reparos. Joia? É isso aí, jovens. Sejam todos bem-vindos a esse mundo de reparação automotiva que dentro dele está contidos nós, mecânicos de moto. Joia? Nossa oficina de hoje, jovem, vai ser uma oficina bem interessante. A gente vai continuar entendendo o que são os componentes internos do nosso motor na mecânica de moto. E para a gente deixar esse conhecimento cada vez mais rico, a gente vai falar especificadamente a respeito desse conjunto de peças, tá? Esse conjunto de peças que parece um pequeno braço aqui com rolamento, né? Rolante aqui, outro pequeno braço com rolamento rolante. Esse conjunto de peças tem o nome de balancim, parecido com balança, mas termina com sim no final, balancim. Os balancins da motocicleta, jovem, eles vivem e são fixados dentro do cabeçote do nosso motor 4 tempos, ou seja, só existem balancins dentro do cabeçote, só existem balancins na parte de cima do motor, joia? Ah, professor, mas será que a gente já não falou a respeito de montagem, desmontagem da parte de cima do motor? Perfeito, ótima recordação. Falamos a respeito de montagem, de desmontagem da parte de cima do motor. Mas agora, nessas nossas novas oficinas, estamos falando a respeito de cada engrenagem, de cada peça dentro do motor. E para o cabeçote, nós temos um conjunto de peças que abrigam dentro desse cabeçote. Nós temos válvulas de admissão, válvulas de escape, nós temos guias de válvula, nós temos retentores de válvula, nós temos molas de válvula, nós temos torre, nós temos árvores de comando, nós temos os parafusos de regulagem e temos também os balancins. Ou seja, essa é um par de peças que compõem um conjunto de peças dentro do cabeçote. Então, quando a gente fala que o veículo precisa aí fazer a retífica do cabeçote, essa informação ainda para o leigo pode ser suficiente, mas na mecânica ela é muito rasa, porque a gente sabe que dentro do cabeçote nós temos 6 ou 7 peças diferentes, muitas delas trabalham em duplas. E especificadamente, qual o problema que você está dizendo para o cliente que está com problema dentro do cabeçote? Você está falando a respeito dos balancins? Você está falando a respeito das válvulas, seja de admissão ou de escape? Você está falando a respeito das cavilhas e mola? Você está falando a respeito da árvore de comando ou do parafuso de regulagem? É disso que a gente está aprendendo cada vez mais em mecânicas de motores, parte de cima, todas as peças que compõem cabeçote, ok? Então, jovem, espero que tenha ficado já um pouco claro que na nossa oficina de hoje, o objetivo dela vai ser, então, saber o que são essas peças balancins, o que é o desgaste dessas peças balancins e como substituir as peças desgastadas por as peças novas, como fazer esse reparo dos balancins, tá ok? O principal problema que essa peça gera quando está desgastada é que mesmo que a gente regule as válvulas do cabeçote, a gente vai continuar com um ruído no cabeçote, parecido com tic 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 tic, ou seja, algo batendo e outro algo. E sinceramente é esse barulho que vocês vão ouvir no motor. Ah, professor, eu já fiz a parte de cima, eu já troquei válvula, sede, retentor, mola, cavilha, troquei parafuso de regulagem, troquei mola, troquei tudo no cabeçote, até a árvore de comando, professor. E meu cabeçote não para de fazer o barulho, porque ainda você não trocou os balancins do cabeçote. A gente pode dizer que essa é uma das principais peças e tem uma função muito importante na mecânica de moto. E essa vai ser o objetivo e a nossa meta da oficina de hoje. Cabeçote, troca dos balancins. Maravilha, jovem! Entendidos o nosso objetivo de hoje, e para isso na mecânica de motocicleta precisaremos de ferramentas. Além do nosso conhecimento técnico que estamos construindo juntos, a gente vai precisar
de ferramentas hoje, tanto ferramentas universais quanto ferramentas especiais. O que nós temos aqui de ferramenta universal? Nós temos a chave L19mm como universal, nós temos a chave L8mm como ferramenta universal, nós temos a chave Allen sextavada, tá? De 10mm. Por que a gente fala sextavada? Porque ela possui 6 lados, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É uma Allen sextavada. Existem Allen oitavadas, tá? Existem Allens diferentes. Nós vamos usar uma Allen do tipo universal da mecânica, que é sextavada em 10mm, uma Allen universal sextavada em 6mm. A gente vai precisar desta fenda, que foi uma adaptação manual de uma chave comum, onde eu retirei o cabo e na morsa eu produzi essa empunhadura aqui. Essa chave vai ser importante para a gente liberar nosso tensionador da corrente de comando depois da troca dos balancins, ok? Nós vamos precisar algumas chaves combinadas aqui. Nós temos chaves combinadas 12mm, temos chave combinada 10mm e temos chaves combinada 8mm, ou seja, temos 3 chaves combinadas. Vamos precisar também de chaves de fenda exatamente nessas medidas. A mais curta a gente chama de chave de fenda bujão, tá? Para quem gosta de tecnicamente saber a medida, ela é 6x38 ou 1/4 por meia. E a gente vai precisar dessa chave de fenda mais comprida, tá? Ela é a 6x150, não por 38, ou seja, o que era 3,8 centímetros de cabo, agora são 15 centímetros com a mesma ponta de 1/4. Ou seja, essa e essa chave são exatamente as mesmas, a diferença consiste em essa ter 3 centímetros no cabo e essa outra ter 15 centímetros de cabo. Mas tem que ser dessa forma para a gente alcançar a peça da nossa motocicleta, ok? Essas são as nossas ferramentas universais. Universais porque dentro da mecânica, seja ela aeronáutica, seja ela náutica, seja ela automobilística ou bélica, seja qual for o tipo de mecânica, a gente vai se deparar com esse tipo de chave em todas as formas mecânicas, ok? Também na mecânica de moto, é claro. Para mecânica de moto, porém, existe a necessidade de algumas peças que vão servir só para esse serviço. Aí já são peças especiais, porque você não vai encontrar nas outras mecânicas, a não ser especificadamente na manutenção e reparo de motocicletas, tá? De motos com motores sobre 2 rodas, estrutura bicicleta com motores motocicleta, ok? Nós temos aqui então de ferramentas especiais, nós teremos o calibre de lâminas, que é a ferramenta que vai dar o nosso ajuste final, o nosso acabamento, a nossa afinação no funcionamento do motor, e também teremos a chave de regulagem de válvula. Essas duas são como um casal inseparável. Sempre que você precisar utilizar dessa, obviamente vai ter que precisar desta também. Então são 2 chaves inseparáveis, especiais para motocicleta, que levam o nome de calibre de lâmina e chave de regulagem de válvula. Beleza, galera? Por que essa chave é tão especial? Observem no balancinho. Esse é o nosso balancinho. Numa ponta do balancinho a gente tem um rolamento aqui roletado, tá? Um rolamento de agulha, não é esfera. Aqui dentro tem diversas agulhinhas que fazem rodar. Na ponta de cá nós temos um parafuso, esse parafuso é móvel. E é justamente esta chave que tem o encaixe deste parafuso que vai fazer com que a gente consiga apertar menos ou mais o que o nosso calibre de lâmina determinar, apertar ou soltar o parafuso este que regula a válvula. Então este parafuso leva o nome de parafuso de regulagem de válvula, chave de regulagem de válvula, calibre de lâminas e o conjunto inteiro, vocês estão diante, é o balancinho completo do cabeçote motor 150. Beleza? Ok, jovem. Não vamos esquecer disso aqui, por mais que pareça inusitado ou algo que esteja por engano, vai ser necessário para manter a nossa corrente puxada e tensionada quando o nosso cabeçote estiver sofrendo reparo. Então, uma borracha vai ser essencial
na nossa montagem. Maravilha? Então a gente vai iniciar agora o passo a passo do processo de montagem agora. Nós iniciaremos o nosso processo com a chave combinada 10 milímetros e para a gente alcançar os balancinhos vai ser necessário a gente tirar a tampa do cabeçote, essa peça aqui. Para a gente retirar essa peça que é a tampa do cabeçote, com a chave 10 milímetros combinadas, a gente vai iniciar retirando esse duto aqui de respiro do motor, tá? Então, no sentido anti-horário, eu vou desparafusando os dois parafusos até que eu consiga retirar este cano cromado aqui da tampa. Beleza, galera? Então, eu acabei de soltar aqui o nosso respiro cromado e ainda com a nossa chave combinada 10, nós vamos começar a soltar esses parafusos que seguram a tampa, justamente aqueles parafusos que contêm um retentor na parte de baixo. Então, o processo é simples e o movimento é em X. Eu solto 2 a 3 voltas desse lado e vou no mesmo parafuso do outro lado da tampa e solto de 2 a 3 voltas. Beleza, galera, então nós retiramos os dois parafusos 10 com o retentor de cabeçote, é os dois que seguram a tampa do cabeçote, tá ok? E agora a gente já tem aqui, ó, a tampa do cabeçote solta. Com cuidado eu vou tirar a tampa, sempre puxando para o lado contrário da vela, que é o lado de cá. Aqui nós temos a tampa solta e essa é a nossa guarnição do cabeçote, tá ok? Então abrimos o nosso cabeçote. Qual que é o objetivo da nossa oficina hoje? Vai ser a substituição desta peça aqui, ó. Como vocês podem reconhecer, esse aqui já é o parafuso de regulagem. E esse bracinho inteiro compõe então a nosso balancinho. Existe um balancinho aqui na parte de dentro e existe outro balancinho aqui. São dois balancinhos, um vizinho ao outro, um aqui e o outro aqui. Então a gente vai dar um jeito de retirar todas essas peças aqui sem tirar o cabeçote do lugar e vamos substituir aí. Agora, inicialmente, para a gente continuar o nosso processo, aqui a gente vai precisar retirar essa engrenagem e a corrente de comando, tá ok? Para isso acontecer, como nós já vimos na nossa oficina de corrente de comando, a gente vai ter que abrir essas duas janelas aqui. Então nós faremos isso agora. Então, galera, o que eu estou tirando aqui é o nosso primeiro parafuso Allen com retentor, que vai ser aquele que vai permitir que a gente enxergue o ponto do motor, que é exatamente o estágio inicial ou final de qualquer manutenção nas partes internas do motor, é deixar ele estacionado no ponto. Aqui com a nossa chave L10 sextavada Allen, nós tiramos a outra janela e nessa janela agora a gente com a chave 19 vai conseguir movimentar esse motor na intenção de conseguir tirar estes parafusos aqui, ok? Jovem, com a chave 19L, 19 milímetros, a gente vai colocar nesta abertura do motor aqui, ó, e engatar na porca do virabrequim. Com essa porca, vocês observam que a gente já consegue ter um movimento aqui, ok? A gente vai deixar o motor aqui, ó, estacionado no ponto. Como vocês podem observar lá dentro da aleta, ó, existe um corte na tampa e existe uma marca lá dentro da peça. Essa marca tem que estar alinhada com esse corte aqui da tampa, ok? Então a gente vai deixar o motor estacionado aqui, com a chave colocada nesse ponto, e a gente vai com essa outra chave aqui, a L8 milímetros, a gente vai então soltar esse parafuso aqui, tá ok? Antes de eu começar a soltar esse parafuso, com um pano ou uma sacola plástica, o que for, nós vamos tentar ao máximo, ó, fechar esse buraco aqui para que esse parafuso não caia na parte de baixo do motor, para que nenhum acidente aconteça, tá ok? Então olha lá, tá aqui isolado, eu venho aqui no nosso parafuso, com a outra mão aqui na chave 19, ó, vou utilizar as duas mãos, aqui para travar e aqui para girar, e eu vou conseguir soltar esse parafuso. Se eu não travar essa corrente de comando na parte de baixo, você não vai conseguir ter um ponto de fixação para conseguir tirar esse parafuso, ok? Vai se tornar uma tarefa muito difícil e muito trabalhosa retirar esse parafuso se a gente não travar aqui embaixo. Então, olha só, tiramos o primeiro, como vocês podem notar, esse é um parafuso que contém aquela química trava-rosca, que evita que ele se desprenda com calor ou com giro.
o outro da mesma forma, tá? Então agora eu vou movimentar aqui essa mão para que o outro parafuso suba nesse sentido e vou apoiar aqui embaixo o virabrequim para ter uma firmeza e aqui eu vou no sentido anti-horário desrosquear a nossa engrenagem da corrente de comando, como vocês já conheceram em outra oficina aí. Então, como vocês podem observar, ó, mais um parafuso que sai com os resquícios, né, da trava-rosca química, daquela cola que evita que o parafuso solte. Então aqui, galera, a gente já tem solto a nossa engrenagem da corrente de comando e nossa corrente também. O próximo passo agora vai ser a gente, com a nossa chave bujão, agora a gente vai retirar o tensionador, que é justamente o que mantém todas essas peças aqui, ó, sem folga. Retirando esse tensionador aqui na lateral, galera, retirando o nosso tensionador, que é essa peça aqui da lateral, a nossa corrente de comando, que é essa outra peça aqui em cima, vai então ter uma folga suficiente que a gente consiga retirar essa engrenagem aqui de dentro, ok? Então, com nossa chave combinada 8 milímetros, eu vou soltar esses dois parafusinhos aqui. Chave combinada 8 milímetros, vou retirar essa peça que é fixada por esses dois parafusos aqui. Então, galera, o que eu fiz foi acabar de retirar o tensionador da corrente de comando, a peça que aqui estava, ó. E como vocês podem agora notar, ó, a nossa corrente de comando está completamente com folga. O que eu farei agora? Eu vou fixar uma borracha aqui para poder tirar a nossa corrente de comando. Beleza, galera? Fixei então aqui, ó, uma borracha qualquer, tá? E olha só, agora eu consigo movimentar nossa peça, ó. Retirei ela da base. Tô tirando a corrente de cima da engrenagem, mas ao mesmo tempo com essa mão aqui, ó, com a minha esquerda, eu tô mantendo essa corrente tensionada. Então, olha lá. Com a esquerda eu mantenho a corrente puxada, com a direita eu tiro a engrenagem, ok? Vou deixar a engrenagem aqui para a gente recolocar. A borracha que antes a gente fixou é justamente para manter essa corrente puxada, para ela não escapar das engrenagens na parte de baixo do motor, mantendo todo o conjunto do motor no ponto, tá ok? Então agora a gente tem aí a nossa corrente aqui já puxada, fixada. E agora o que nós faremos a partir desse movimento, galera, vai ser retirar esses parafusos de fixação aqui, ó, que são os parafusos da torre, tá? Ou alguns chamam de parafusos da mesa do cabeçote, ou torre do cabeçote ou mesa, é essa estrutura aqui. Então a gente vai vir com uma chave combinada 12 milímetros no sentido anti-horário, que é o desaperto, e a gente vai soltar meia volta desse, e aí a gente passa meia volta para o de trás. Depois meia volta nesse, a gente passa meia volta para aquele lá de trás. Ok? O segredo vai ser a gente folgando os parafusos todos juntos para a torre ou mesa e subindo gradativamente da mesma forma reta. Então, galera, acabei de soltar o aperto desses 4 parafusos aqui, olha. Só que seguram a torre do nosso cabeçote. E agora a gente vai retirando eles com cuidado porque eles têm uma arruela. Muito cuidado para não cair novamente nenhum parafuso por acidente aqui nessa parte, ok? Então a gente pode começar a retirar. São 4 parafusos desse aqui, ó, compridos, que contém a rosca na parte interna, um parafuso reverso de rosca, ok? Então são 4 deles, a gente vai retirar os 4. Agora, galera, que a gente retirou aqueles 4 parafusos da torre, aos poucos a gente vai fazendo os movimentos bem lentos na torre a fim de tirar ela daqui. Então é isso aí, galera. Conseguimos então retirar. Observe que aqui nós temos um retentor aqui que a gente tem que deixar ele aqui de lado para não perdermos, tá? Então eu vou deixar para evitar que a gente perca ele no manuseio da nossa torre. Então aqui nós estamos com a nossa torre do cabeçote, ok? Essa engrenagem aqui com diversos ressaltos é a árvore de comando, na qual a gente já fez uma oficina específica para ela, beleza? E o objetivo da nossa oficina hoje são esses balancinhos a serem substituídos.
Então agora, para continuar a substituição do balancim, eu vou com a nossa chave L8 folgar esses dois parafusos aqui, ó. Tanto esse, que já folgou, quanto esse. É um pouco complicado porque a peça está cheia de óleo, é difícil fixar ela com tanto óleo na mão, tá? É uma peça que a gente não quer colocar na morsa para não marcar. Então eu fixei aqui, ó, e já consegui soltar. Como vocês podem observar, ó, esse parafuso aqui é o que vai soltar esse eixo que prende os balancins. No modelo da Honda, basta soltar esses parafusos aqui. Para outras motos como Yamaha e Suzuki, é necessário uma peça que se chama extrator do pino do balancim. Na Honda não. Então a gente já retirou o primeiro parafuso, vamos retirar o segundo desses dois aqui, tá ok? Então a gente retira esses dois. Ok. E agora, com a chave de fenda, a gente vai desapertar esse eixo aqui, ó. Desapertando esse eixo aqui, como vocês podem ver lá dentro, ó. O eixo totalmente solto, desapertado. E eu venho tirando esse eixo daqui, ok? Então, basta tirar o eixo nesse momento. Então, galera, esse aqui é o nosso eixo do balancinho, ó. Acabei de empurrar ele com a chave, retirei ele. Então, retirei aqui o eixo, por sua vez, tive acesso ao balancinho. Esse aqui é o objetivo da nossa oficina de hoje, a substituição dessa peça pela nova. Galera, a gente está retirando esse balancinho aqui, que é o nosso balancinho antigo. O desgaste dele acontece principalmente nessa roldana, tá ok? Lá dentro a gente tem umas esferas, pequenas esferas, e ela cria uma folga aqui. Essa folga com o tempo traz um ruído à moto. Então a gente está substituindo esse balancinho inteiro. Como vocês podem ver, essa coloração mais escura é devido à temperatura do óleo. Então a gente substitui ele por esse balancinho novo. A gente recoloca ele aqui no nosso motor e a gente vai vir com o eixo aqui do balancinho e a gente vai reaplicar esse eixo aqui até que ele atravesse o nosso balancinho novo e pouse lá dentro do nosso motor. Agora a gente vai reapertar esse eixo aqui da nossa motocicleta, ok? Ok, reapertei, verifica que aqui nesse furo, ó, o eixo tem que casar o furo do eixo com o furo da onde vai ser colocado o parafuso. Então lá dentro tem um buraco, olha só. Se eu deixar o eixo assim, o buraco está tampado. Assim o buraco está aberto. Então eu alinho o que? Esse furo interno com o furo do eixo. E aí eu consigo já reaplicar o meu parafuso 8 como anteriormente. E eu já posso apertar ele, concluindo a substituição então desse primeiro balancinho aqui, que no caso é o nosso balancinho da válvula de admissão, ok? Então olha só, a gente já tem um balancinho recolocado aqui. Agora a gente vai fazer o mesmo com esse outro balancinho aqui. A gente vai soltar ele, tá? Empurrando ele. Vamos desapertá-lo aqui, soltar ele e então a gente troca o nosso balancinho. O que pode ocorrer, às vezes a gente tem uma dificuldade para retirar esse pino aqui do balancinho. Para isso, com uma chave de fenda e um martelo de borracha, a gente faz esse processo aqui, ó. Como vocês podem ver, o nosso pino foi praticamente espirrado com as pancadas. E eu retirando a fenda daqui, ó, eu tenho o balancinho da válvula de escape totalmente solto, ok? O que eu farei agora vai ser o que? Recolocar o pino aqui na base e reinstalá-lo com um balancinho novo, ok? Então esse é o balancinho. O que acontece no balancinho? Exatamente essa folga aqui, ó. Aos poucos vai prejudicando a moto. E aí a gente precisa retirar ela, senão não é o suficiente para a gente fazer a manutenção. Esse aqui é o meu novo balancinho. Eu vou reaplicar aqui na base, vou recolocar o pino novamente e logo em seguida vou apertar aqui meu parafuso L8.
Galera, ó, nós substituímos os balancins da moto por balancins novos. O cenário que a gente tem esses dois balancins novos e esse aqui são os balancins antigos, ok? Então a gente substituiu esses balancins por balancins novos. Agora a gente vai reinstalar a torre ou mesa de cabeçote de volta na base. Instalamos então a nossa mesa no cabeçote, ok? Só está encostada. A gente vai vir agora com esses parafusos 12 mm compridos, ó. E a gente vai recolocar os 4 parafusos no lugar. E a gente vai reapertar todos esses parafusos, ok? Então, ó, os 4 parafusos aqui no lugar. A gente vai apertar todos, mesmo com a mão, até que ele encoste na base ali da torre. E depois de todos os parafusos apertados com a mão, a gente vai fazer aquela conhecida aperto em X, que é onde eu dou meia volta em cada parafuso. Vocês vão retornar agora com esse aperto em X. Aqui nós já encostamos todos os parafusos, olha lá, eu venho com a chave 12, meia volta aqui, eu vou lá no outro parafuso de trás, olha só, meia volta nele. Eu vou no parafuso agora contrário aqui, ó, meia volta nele. Vou no da frente, meia volta nele. Então é isso que consiste um aperto em X. A gente dá meia volta de aperto em cada parafuso até que todos estejam firmes o suficiente. Galera, então nós fixamos aqui a nossa torre ou mesa de cabeçote com seus devidos apertos, né? Que o fabricante nos indica aí 8 kg de aperto, é bastante aperto, ok? Agora o que eu farei aqui? Eu vou remontar a corrente de comando. O primeiro passo consiste em a gente pegar a engrenagem com a marca de bolinha para cima. Esse é o grande segredo. Com essa marca de bolinha para cima, tá ok? A gente vai reinstalar essa engrenagem aqui, só colocada. A gente vai soltar aquela nossa borracha antes, que estava fixando a nossa corrente de comando aqui da nossa moto. Soltaremos ela aqui. Ok? E a gente vai reinstalar ela na corrente. Galera, o que eu fiz aqui foi o aperto dos dois parafusos 8 que seguram a engrenagem, né? Então eu coloquei essa engrenagem, verifiquei se os dois parafusos estão alinhados com a face do cabeçote e se nós temos o ponto de círculo do lado de cima. Verificado isso, tudo ok? Agora a gente vai colocar de volta o nosso tensionador da corrente de comando. A gente vai colocar de volta essa peça aqui. Então a gente vai preparar essa peça antes. Eu vou mostrar como faz isso. Inicialmente, nós temos que soltar essa tampa aqui, ó. Esse ainda não é nosso parafuso, isso é uma espécie de uma tampa. Cuidado que na mecânica tem algumas surpresas. Por exemplo, esse parafuso ele tá por baixo dele uma mola. Se na hora de soltar você não segurar ele, ele vai pular aqui e você pode até perder ele, causando uma surpresa, ó. Então tem aqui o parafuso, o tampão e a mola. Tá desmontado, tá? Esse esticador é do tipo catracado. O que é catracado? Significa que cada vez que ele desce, ele trava e não volta. Eu vou destravar a catraca, ó, como vocês podem ver essa peça aqui, ó. Eu vou puxar ela para baixo e vou destravar a catraca. Aí, ó, o pino voltou. O que é catracado? Exatamente esse movimento e esse barulho, ó. Ou seja, quanto mais ele desce, a catraca trava e ele não volta, tá, ó. Catracado, ok? Ou seja, sempre que a corrente de comando folgar por qualquer motivo, esse esticador vai esticá-la e vai travá-la na nova posição totalmente tensionado. Observe que também existe uma marca no tensionador indicando que esse lado é para cima. Então, com a nossa junta aqui, porque essa peça pede uma junta de motor, com a nossa junta de motor instalado, a gente vai vir aqui, ó, colocar o nosso esticador nesse ponto e nós vai vir primeiro apertar esses dois parafusos 8 e por último vou mostrar como tensionar o parafuso da mola. Então, galera, agora a gente vai tensionar esse parafuso interno. Então com aquela nossa chave que nós preparamos a L, ó, eu coloco ela aqui, vocês observam como o centro do parafuso vai descer junto com a chave e o barulho característico da catraca tracionando a corrente. Aí, empurrei o máximo que deu, ok. Agora eu vou reaplicar minha mola e fechar.
Vou recolocar então a minha mola dentro do parafuso, ok? E agora eu vou recolocar a tampa do esticador. A gente tem que apertar a mola para dentro e parafusar ao mesmo tempo, levando em consideração o óleo. Às vezes é uma tarefa bem fácil e às vezes é uma tarefa um pouquinho mais incômoda. Então, ó, a gente põe aqui, empurra para dentro e vamos tentar girar esse parafuso aqui, tensionando a nossa mola. É um pouco complicada, como eu disse para vocês, a questão desse momento, qualquer mecânico está com a mão cheia de óleo. Isso faz com que as ferramentas caem, as peças pulem, os parafusos soltem da sua mão na hora do aperto. Mas como vocês podem ver aqui, ó, deu certo, pegou o aperto, tá ok? E aí eu vou finalizar esse aperto aqui. Isso nada mais é que um tampão do tensionador, porque de fato o tensionador é aquela catraca que vocês viram lá que a gente destrava ela para colocar, tensiona e sempre que houver qualquer folga na corrente ela se auto-adapta, ok? Consegui fechar, tá vedado. Agora a gente vai retomar o processo de remontagem da tampa do cabeçote. Mas antes de a gente colocar a tampa, uma vez que nós substituímos os balancins, agora a gente vai precisar fazer aquela famosa regulagem de válvula, que consiste em a gente deixar entre a válvula e o novo balancim a medida correta, ok? Então a gente vai iniciar esse processo aí de regulagem de válvula, que já é o acabamento do reparo dos balancins. Galera, agora que nós já fizemos então a nossa regulagem de válvula, nesse ponto aqui do nosso cabeçote, que a gente já explicou em outra oficina específica de regulagem de válvula, agora a gente vai começar a fazer o processo de remontagem, de fechamento. Aqui, galera, nessas duas partes do motor, a gente já fez tudo o que era necessário. A gente limpa agora aqui para não correr o risco de empurrar nenhuma fuligem ou sujeira para dentro da rosca. E nós vamos fechar essas duas partes aqui com a nossa chave Allen 10 e 6 mm sextavada. E agora nós vamos reinstalar a nossa tampa do cabeçote de volta no cabeçote, recolocando ele pelo lado contrário da vela. A gente reencaixa ele com cuidado para não derrubar nada dentro do motor, verificando aqui se a nossa guarnição não saiu do local. A gente reencaixa ele e agora a gente vai fazer o aperto desses dois parafusos com retentor. Galera, com a nossa tampa do cabeçote já reinstalada, agora nós vamos instalar o nosso respiro de ar ou cano cromado, característica das motos carburadas, ok? Injeção não há. Essa última peça finaliza a nossa montagem da parte de cima do motor. É isso aí, jovens, então nós concluímos a nossa oficina de hoje com a nossa videoaula de mecânica de moto a respeito dos balancins dos cabeçotes. E esse foi o objetivo e o que nós substituímos hoje. Essas são as duas peças usadas. E o resultado que nós temos, como vocês podem observar, a motocicleta em pleno funcionamento. Como vocês podem ver, então, a nossa oficina de hoje, a nossa manutenção na parte do cabeçote a respeito de balancins, foi feita com grande sucesso. E é isso que eu quero que vocês aprendam dentro das nossas oficinas de mecânica de moto, que você é capaz de entender o funcionamento de cada peça do motor e capaz de consertá-lo também. Essa aqui foi mais uma videoaula do professor Gui Brits a respeito de mecânica de moto para vocês jovens do MSE.